Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Casa dos Binei Anussim. É um prazer tê-los aqui novamente, recebê-los em nossa casa para conversarmos, batermos um papo a respeito da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá é algo muito importante porque ela nos traz novamente a experiência de revivermos aquilo que os nossos antepassados viveram, né? No seu tempo no deserto, no seu tempo da construção do Estado de Israel, né? E por aí vai, desde a criação até os dias de hoje. E também nesta Parashá nós tiramos lições importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E aqui comigo, Shemuel Zakai, seja bem-vindo ao nosso podcast semanal. Olá, Shimon, Moshe e a você que está nos acompanhando pela transmissão da TV Anussim. A Parashá Ki-Teitzei, ela vai trazer informações sobre os direitos humanos, né? Sobre a privação e os cuidados que um soldado deve ter em relação a um período de conquista, quando tiver afeição por uma cativa. E nesse desenrolar nós teremos toda a estrutura da condução familiar, sobre contração de casamentos, aqueles que têm mais de uma esposa, os filhos das duas esposas, e também em relação ao comportamento do filho encontrado nesses casos descritos da Parashá desta semana. Também as leis que regem as guerras, os conflitos, e também o direito dos animais está mantido aqui, entre uma variedade de coisas que será discutida nessa porção, Shimon. Tem também, por exemplo, algumas leis civis do dia a dia que vigoram até os dias de hoje. Leis trabalhistas, né? Leis trabalhistas. Por exemplo, a lei de construir uma cerca no telhado, né, para que alguém não despenque de lá. Da sacada, né? Da sacada e por aí vai. Bom, também recebemos Moshe Ben Avraham. É Ben Avraham? Ben Avraham. Moshe Ben Avraham, seja bem-vindo mais uma vez. E Moshe, com os teus conhecimentos da Cabala, da mística judaica, da mística do sábio rei Salomão, essa Parashá, ela traz um significado especial, né, e literal, porque tudo que nós analisamos e estudamos, ele tem origem no hebraico, né? No quadrático. E o quadrático, muitas vezes, ele foi erroneamente transliterado, traduzido para as versões, né, distribuídas aí dentre as religiões. Mas nós temos um significado especial de cada palavra, de cada letra, e Ki-Teitzei traz o seu significado literal. Sim. Shalom, shalom, Shemuel, shalom, Shimon. Shalom a você que nos acompanha. Sim. Ki-Teitzei. Teitzei significa literalmente saíres. Ki-Teitzei, quando saíres. Ki-Teitzei la milchama, quando saíres à guerra, quando fores à guerra. Então essa palavra ela ganha significado contextual. Especificamente, quando você estiver em disposição para a guerra, estiver pronto para a guerra, então automaticamente vai recair sobre você algumas ações. E o primeiro passuk dessa Parashá, que encontra no versículo 10, ele fala justamente assim: Ki-Teitzei la milchama, quando saíres para a guerra, aloeverra, contra os teus inimigos, onetonou Adonai Elohecha beyadecha, e quando o Eterno entregar esses inimigos em tua mão, veshavita shiveo, e fizeres deles cativos, e vires entre os cativos uma mulher. Começa então trazendo o seguinte, que quando você estiver propenso à batalha, estiver a caminho da batalha, estiver encontrando ali uma mulher, dentre esses cativos uma mulher, e que teu olho se aguçar para ela, então deves cumprir determinada legislação, determinada lei. E o Eterno fez o seguinte, ele não negou a materialidade e a carnalidade do homem, do soldado, quando estivesse nessa condição. Ele procurou ser compreensivo com o homem que estava ali ligado a essa fisicalidade, a essa condição mais carnalizada, com seus instintos ali à flor da pele, já que ele está sujeito a morrer, sujeito a matar,
sujeito a ferir, vendo muito sangue. Nós sabemos que os períodos de guerra, eles têm hora para começar muitas vezes, mas não tem hora para terminar, e muitas variantes acontecem. E dentro justamente desse processo, dessa paraxá, nós vemos expresso o alerta para cuidar, mesmo em situações de guerra, das questões que são humanas, ligadas à fisicalidade. Ou seja, mesmo nas questões onde está prevista está previsto o descontrole, né, de todas as situações, ainda há uma legislação a ser obedecida. Vigente. E essas leis de guerra existem até hoje, né? Existe os acordos, né? Uma das grandes leis é o Pacto de Genebra, né? Algumas outras leis referente ao que pode e o que não pode acontecer numa guerra, né? Principalmente a covardia, o estupro, né? Entre outras situações, né? Que são proibidas até os dias de hoje. Que define como crimes de guerra. Crimes de guerra, né? Onde aqueles que cometem o crime, eles estando do lado vencedor ou perdedor, estão sujeitos a enfrentar um tribunal, o Tribunal de Haia, né? Que é o tribunal que julga os crimes de guerra, né? E até os dias de hoje isso está vigente. Então, muitas coisas que nós vemos hoje têm uma base na Torá, tem uma base no judaísmo, no Talmud. Nós sabemos que a Coreia do Sul, né, quando passou por sua reconstrução, ela usou o Talmud, né, dentro da sala de aula, no seu sistema de educação. Sua grade escolar. A ética judaica. A ética judaica, ela é utilizada no mundo todo. Sim. Né? Ela muitas vezes não é identificada, mas todo o sistema, né, de leis, legislação, ele está contido na Torá. Hoje, para você fazer uma obra em casa, você precisa de uma licença. A tua obra, da tua empresa, da tua casa, da onde quer que você esteja construindo, ela precisa seguir uma legislação. E hoje é obrigatório você ter o guarda-corpo instalado numa escada, numa sacada, numa laje, né? Para você proteger as pessoas. E isso está previsto na Torá, né? Naquilo que eles chamam de Velho Testamento. São as previsões, né, de controlar um acidente de trabalho, um acidente doméstico. E voltando na questão da guerra, né, porque a orientação dada a essa geração que teria, na verdade, que conquistar o território mediante a expulsão dos seus moradores. É uma guerra de conquista. Ou seja, expulsar, isso levou mais de 40 anos para concluir. E Yehoshua acaba morrendo e não tendo finalizado todas as conquistas. Ou seja, mais de décadas para conseguir finalizar a missão de expulsar as nações que estavam previstas ali. Então o povo de Israel levou 40 anos para chegar à Terra Prometida e teriam que lutar aí mais 40 anos. Mais 40 anos de guerra. De conquista, de guerra, né, justamente por não cumprir muitas vezes com o que era determinado. Muitas vezes as coisas nos são óbvias, né? Tá escrito na Torá, construa, né, uma cerca de tanto de altura, por tanto, e assim por diante, mas às vezes nós insistimos em querer interpretar conforme a nossa própria vontade, né? Um sábio que eu nem dei tanto crédito para ele falou, olha, você, o bom empresário, o bom empreendedor, o bom líder, ele tem que estar sempre atento ao óbvio, ao que é óbvio, ao que deve ser feito, né? Existe uma cartilha para tudo. Sim. Para tudo. Um procedimento. Para a guerra, para o empreendedorismo, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom religioso, né? Um bom servo. Existe uma cartilha que deve ser seguida, existe uma legislação. A legislação, ela traz os limites, ela traz as delimitações de tudo aquilo que deve ser feito. Sim. E a partir dali não deve ser feito, né? Exatamente. São os direitos. O meu direito começa onde o seu direito termina, né? O meu espaço, né? E por aí vai. E aqueles que fazem frente, né, Shimon? Por exemplo, um short, né? Todos os anos ele tem que estudar sobre as leis que regem a Sheritá. Todos os anos ele tem que estar atento. Tem que estudar. A pessoa que fabrica lá o talit, ele tem que estar estudando sobre as leis, sobre o tzitzit, o talit,
a confecção, enfim, o rabino, o juiz, o general, As o levita. leis de guerra, o levita. Né? Então, A gente esquece. nós tendemos a perder, né? Uma coisa que você não faz costumeiramente, né? Depois de 3 anos você vai ter que fazer aquilo novamente. O certo é você estudar um pouco sobre as regras daquilo que você fez nos últimos 3 anos. Sim. Para não fazer errado. Nós temos a renovação da carteira de motorista. Agora no Brasil ela foi para 10 anos a validade, mas ela durava 3 anos, né? 3, 4 anos, ou 5, eu não estou lembrando bem. Mas é um processo de meio que uma reciclagem, né? Lógico, aqui no Brasil deveria servir para relembrar o motorista das leis, né? Mas é só para ganhar dinheiro. Só vai lá, faz o exame de vista, se tá bom da vista, paga a renovação, mas existe essa necessidade de você estar se reciclando, porque eu já me peguei em alguns momentos onde eu tinha certeza absoluta que aquilo ali que eu estava falando estava certo, porque na minha cabeça eu tinha estudado isso já. Só que não. Em algum momento eu esqueci daquilo, eu mudei a minha interpretação, mas eu tinha certeza, porque eu já tinha estudado. Mas quando fui ler até era uma lei judaica, quando fui ler no Kitsur Shulchan Aruch, estava dizendo outra coisa. Mas, devido ao tempo que tinha passado daquela leitura, o meu cérebro ele já estava interpretando aquilo de forma totalmente diferente. Se perdeu no tempo, né? Você se perde no tempo, porque os seus valores eles vão se modificando. Os seus valores se modificam conforme o ambiente em que você está. Então, de repente, aquilo que era impossível de você acolher, de você aceitar, até de você fazer, passa a se tornar algo normal. E aí, a tua métrica, ela não está mais baseada na vida que você tinha. Isso acontece muito com o Bnei Anossim, isso acontece muito com aquele que foi religioso e vivia num reduto religioso e sai do reduto religioso e passa a viver entre as pessoas comuns, né? Entre o cidadão, ou aquele que vivia em Israel e passa a viver na diáspora. O seu juízo de valores ele vai agora ter outras medidas. E aí existem as legislações judaicas, né, como esta da Torá, que nós estamos vendo hoje, que vem nortear aquele que está em Israel, aquele que está na diáspora, aquele que é um ortodoxo, aquele que não é um ortodoxo. Existe uma legislação onde todos vão se basear para interpretar a lei. Exatamente. E a questão das regras, né, da guerra, nós estamos vivendo, nesse momento, uma tensão mundial pelo que acontece na Ucrânia, pelo que acontece na Rússia. Essa semana vai ter o encontro do bloco dos BRICS na África e o presidente russo ele não vai, declarou que não vai para esse encontro porque ele tem um mandato de prisão, né? Ele tem um mandato de prisão exatamente pelo que as cortes internacionais interpretam dos excessos ou crime de guerra, né? Que ele pode ser enquadrado e preso a partir do momento que ele sai das suas fronteiras. O judeu, o israelita, o hebreu também tem essas regras, né? E para nortear esses impulsos e as regras de conquista, já que quando você é invadido, que você é atacado, então muda completamente as regras porque você está sendo atacado e são regras de defesa. Né? Tem regras de defesa, regras de ataque. E as regras de ataque, que são as de expansão, as de conquista. E quando você sai para uma guerra de conquista, né, exemplo do que já estamos vendo na Ucrânia, que já passa para 2 anos, o militar que está fazendo frente lá e que deixou sua família, esposa e filhos, há quanto tempo que ele está sem sua família, vivendo num campo e numa atmosfera hostil? Agora, o judeu que também enfrenta essa situação tem as regras que vai conduzir esse instinto, né? E principalmente no que refere à constituição de uma família, né, Shimon? Uma ética, né? Até na guerra, em situações extremas, é exigida uma ética do soldado, né? Ele não pode simplesmente agir por instinto. Agora, veja o quanto também o Criador, ele entende a humanidade e a fragilidade humana, Moshe. Por quê? Sim. Porque ele previu, então, uma legislação prevendo, né, ali os desafios humanos mediante a determinadas situações, tais quais foram ordenadas pelo próprio Criador.
né? O Criador poderia simplesmente entregar a terra de Israel para o povo. Está aqui a terra, não há mais nenhum inimigo. Ela está uma terra virgem para que vocês possam usufruir dela. Não, era uma ordenança do Criador que o povo de Israel entrasse em guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele entregou ali uma legislação de como aquilo deveria ser feito. Não poderia ser feito à sua maneira, né? Ou de acordo com a cabeça de cada indivíduo. Por quê? Num determinado momento, eles iam se pegar em guerra entre eles mesmos, né? Guerra civil. É uma guerra civil. Então, havia ali toda uma legislação prevendo a questão humana, os instintos humanos que passariam a estar mais aflorados dentro do processo de batalha. E aí as questões sexuais, né? Era quando o homem pretendia avançar sobre uma mulher, né? que estava sendo conquistada. E na guerra, aquele que está na posição de defesa, ele tem mais legitimidade para atacar e até para não seguir as regras de quem está atacando. Né? A regra para quem está atacando, ela é muito mais rígida do que para aquele que está sendo atacado. Se defender. Inclusive, podemos aqui trazer, né, para o pessoal recapitular um pouco, quais são essas questões, essas leis que deveriam ser respeitadas no que diz respeito aos cativos. Né? Então, diz assim, primeiro ponto, a lei trata-se da lei da Yefat Toar, a mulher que ela era bela e formosa aos olhos. E vamos entender o seguinte, a título de uma pequena introdução, vamos nos lembrar do pecado de Baal Peor. O que aconteceu lá? De forma resumida, o rei Balaque com Balaão, fizeram uma trama para levar o povo de Israel a pecar. Então, o que é que eles fizeram? Botaram mulheres idosas numa feira onde eram vendidos tecidos nobres, e o povo de Israel gostava de tecidos nobres, os esposos presenteavam suas esposas. Então, eles colocaram nessa armadilha, colocaram senhoras. Essas senhoras diziam, olha, o estoque aqui desse material é pouco, mas naquela barraca ali adiante você tem maiores opções e com preços muito bons. Eles entravam nas barracas e ali dentro eles se deparavam agora com uma mulher jovem, servindo-lhe ali uma taça de vinho e falando a ele de forma afável, atraía ele para um terreno, e depois que ele estava nesse terreno ali do vinho e da beleza da mulher, então ela se despia e convidavam a se relacionar com ela. Mas quando acontecia isso, que ele vinha em direção a ela apontava agora para o Deus dela, revelava ali um Deus pagão que era adorado com base justamente na realização de atitudes de necessidades fisiológicas diante dele. E ela dizia, eu só me relaciono com você se você fizer o ato de adoração ao meu Deus. E assim foi o pecado chamado pecado de Baal Peor. Então, com essa breve recapitulação, vamos entender. Essas mulheres que a gente está vendo agora aqui, deste primeiro capítulo da Parashá, desse primeiro versículo da Parashá desta semana, são mulheres que estavam ali norteando o campo dos soldados, que estavam em guerra, e também com roupas atraentes, mostrando sensualidade, ou com pouquíssimas roupas, para distrair a mente do soldado do foco de fazer uma guerra proveitosa para o seu próprio povo. Então, quando acontecia dessas mulheres serem capturadas junto com os outros soldados, então ela vinha com essas vestes sensuais. Então, aí agora sim, o soldado ele está aguçado com a sua libido ali em alta, né? E seus aspectos mais animalescos ali em alta. Então, ele aí tem que seguir determinados critérios aí que a gente vai enumerar agora. Primeiro, ele teria que levar para o interior essa mulher. Quando ele a desejasse ali, movido por uma carnalidade, ele tinha que respeitar uma lei. Ele tinha que pegar ela, levar para o interior da sua casa, raspar sua cabeça, deixar suas unhas crescerem, tirar a veste dela de sensualidade, colocar nela uma roupa ali que cobrisse sua nudez. E se passado o período ali de 30 dias de luto, que era permitido ela chorar por seus parentes, se passado esse período ele olhasse para ela e ainda quisesse casar com ela, entendia-se que houve sim um sentimento de desejo por ela, mas um desejo puro, um desejo de construir uma família com aquela mulher. Mas se passasse aquele período e ele passasse assim a se perguntar, como podia eu imaginar de casar com essa mulher? Então, se ele ficasse nessa condição, então ficava claro que foi um desejo meramente carnal e ele mesmo tinha condição de fazer teshuá dessa reação. Então, dizem os sábios
que o Eterno, em sua infinita sabedoria, já sabia que o homem na condição da guerra estaria com sua fisicalidade mais à flor da pele e poderia ser tendente a isso. Então, ele pecaria de qualquer forma. Então, o Eterno fez o quê? O Eterno fez uma leniência, ele deu uma permissão para que houvesse essa conduta de tomar aquela cativa, contudo, ele determinou critérios. E o homem que está naquela guerra, vale lembrar que não faria sentido existir essas leis se o homem que está na guerra ali não fosse um homem temente a Deus e religioso. A verdade é que trata-se de alguém que tem temor a Deus, contudo está em um momento ali envolvido numa ação muito carnalizada. Então, esses eram os passos que eles tinham que seguir e respeitar. Nós temos uma guerra que Davi era o rei de Israel. Polêmica, né? Contra Amnon. E Davi teve interesse pela esposa de um dos seus oficiais. E né? era, inclusive, Urias. Nesse caso, não era pela esposa de um inimigo. Esposa de um aliado. Era a esposa de um aliado e de um grande aliado, um homem de confiança. Exato. Aí, quando Davi consuma um ato que ele se sente culpado, ele tenta convencer esse oficial de retornar para o seu ambiente, né? E coabitasse com a sua esposa. Isso não aconteceu. Urias sentiu ultrajado e ele dormiu pro lado de fora da casa para não pensando nos demais que estavam na guerra ali, né? Agora, o crime ou o pecado que Davi ele comete nos retrata o cenário do judeu que vai para a guerra de conquista, porque quando você vai para a guerra de conquista, a tradição diz que é deixada uma guete, uma carta que você dá à esposa a liberdade, né? Ela vai se tornar viúva ou ela vai ser livre para se casar novamente. Né? É um período, né, onde a mulher ela não tem mais o compromisso com aquele marido. Tecnicamente, né? Ela está divorciada. Ela está livre. Ela está livre. Porque alguns dizem assim, e até espiritualmente. Né? Espiritualmente e tecnicamente, porque a lei ela vem trazendo ali as liberações, inclusive espirituais. Essa lei provém dos céus, né? A convocação ela já foi feita na última porção, uma liberação para aquele que tivesse o noivo que não havia desposado a sua esposa. Então você está isento da guerra. Ele fica em dispensado. Casa. Né? Isentou ele. Agora, o que está casado... Aquele que estava terminando de construir uma casa, aquele que ia colher pela primeira vez a vinha. Né, do seu vinhedo, esse estava dispensado. Estavam liberados. Né? Mas quem tinha uma família constituída, ele tinha que liberar a esposa. Então, Davi, quando considera-se o homicídio, não o adultério, é porque já havia uma liberação. Né? Agora, o que a Torá está mostrando... Foi feito também toda uma trama de Davi. Uma conspiração. Foi feita uma... Eu acho que o grande... Né, quem somos nós para julgar, né? O que nós faríamos no lugar de Davi? Mas, analisando hoje, com os nossos olhares limitados, né? O grande erro, o grande pecado estaria na trama. Porque a trama ela foi perversa. Né? A trama de possuir, né, aquela mulher, ela foi extremamente perversa, embora tecnicamente ele não fez nada de errado, né? Ele estava usando o seu poder de rei, a sua influência e usando e abusando da tecnicidade da lei, né? Então, aos seus olhos não haveria nada de errado, mas a trama, que aí é uma coisa espiritual, psicológica, né? Essa sim lhe custou muito caro. E ele pagou por esse pecado. Mas a questão, só para concluir essa parte, Moshe, é que Urias ele foi divorciado para a guerra. Foi. Se Urias não tivesse sido morto, vamos usar o caso dele, na guerra, ele poderia ser aquele que teve afeição pela cativa. Que são duas situações. A cativa que está ali, ela foi conquistada. Né? Essa questão da conquista... ela não dá direito ao conquistador de uma violação sexual, o estupro. Não. O estupro, ele não dá direito. Ele não pode, é proibido, né? E também controla a questão de contrair um casamento lá na guerra, que ele já está 2, 10, 15, 40 anos no campo de batalha, enquanto ele está... Ele não fez um voto de celibatário,
né? É porque o homem, quando ele tá com os seus instintos sexuais aflorados, ele se comporta como um animal. Então, para ele não custa nada fazer um casamento religioso no meio da guerra, né? Eles se casariam com as mulheres gentias, né? E fariam filhos, inclusive, né? O que mudaria toda a face. Depois nós vemos Neemia e Esdra e Neemia despachando as mulheres que os homens assimilaram, né? Assimilaram mulheres e filhos. Os homens judeus assimilaram, que mudou totalmente a face do povo judeu, né? Onde não era mais possível existir o judaísmo se aqueles casamentos continuassem. Eles tiveram a base da paulada, né? A base da força bruta, física, que abandonar aquelas mulheres. Eles tiveram que despedir os seus filhos, vão embora, né? E isso era previsto em lei na questão da guerra. Porque o homem, depois de 1 ano em guerra, 2 anos em guerra, ele não estava mais pensando na sua família, né? Daquela forma que ele pensava, convivendo com a família no dia a dia. Inclusive, ele deixou uma carta abrindo mão daquilo, né? Liberando ela. Ele liberou. Então, o homem na guerra também estava solteiro. Ele está liberado. Ele também estava liberado. A mulher que ficou estava isenta daquele compromisso e o homem que estava na guerra também estava isento de compromisso. Tanto é que há uma previsão que se ele achasse uma mulher cativa, uma mulher que o afeiçoasse, na guerra ele poderia tomá-la como esposa. Porque ele estava solteiro, né? Ele também estava liberado. Só que havia um procedimento justamente para dificultar realmente aquela união. Por quê? Aquela união poderia acontecer apenas por desejos carnais. Só que as consequências, elas teriam uma duração milenar. Mudaria a face do povo. Se todos os homens que estavam na guerra se casassem, tivessem filhos com as cativas, ali, de repente, nem para casa eles voltariam. Os efeitos, né? Os efeitos estão retratados ali. Acabou a guerra e você voltou com uma outra esposa. Tá. E a primeira esposa resolve também ficar com você. E aí? Pronto. Agora você tem duas esposas, famílias, né? Aquela que você deixou em casa, muito provavelmente a Torá está indicando que é a que você tem mais afeição. E a cativa, você já não tem o mesmo olhar para ela, mas tem filhos com ela. E esses filhos, nós vimos recentemente na Parashá de Bar Midbar, o hebreu, a judia, que se casou com o egípcio e teve um filho que amaldiçoou o nome sagrado, né? Resultado de um casamento misto lá. Agora, esses filhos do segundo casamento, que seria a da cativa, é o que está prescrevendo aqui da reação de um filho contumaz, né? Que começa a ter uma crise. E também, por que essa Parashá ela vai discutir exatamente sobre a Get, sobre o divórcio, né? E ela discute sobre o divórcio não no momento que você está indo para a guerra, mas na situação em que a incompatibilidade ela chegou dentro do Shalom Bait. Ela chegou dentro do casamento, que a Get ela vai ser discutida exatamente para situações em que o soldado que fez todo o procedimento de rapar a cabeça, de trocar as roupas do seu cativeiro, né? De fazê-la chorar pelo seu povo, pelos seus pais, e ele passou por essa etapa e se casou com ela, a partir do momento em que as duas esposas passam a conviver junto, existe a conturbação de uma família e de que a revolta vai tomar o filho o filho da segunda esposa, né? Já era previsto, né? O comportamento humano ele é muito previsível, né? As preferências, né? A forma como as preferências se destacam. Porque não há raízes na segunda esposa. Ela foi amada ou foi... foi um tampão. Aquele homem esteve apaixonado pelas situações, né? Pelas situações que ele viveu, então ele precisava resolver aquela situação, né? Então, por isso, da dificuldade para que ele se juntasse a
mulher cativa, né? Ele teria que esperar, ele teria que seguir toda uma legislação que era para o soldado, né, pensar, puxa, não compensa eu levá-la, não compensa eu tê-la como minha esposa, né? E as consequências elas viriam, porque o primeiro casamento foi um casamento por escolha, um casamento por amor, né? Um casamento de união familiar, né? Para fortalecer. O segundo foi por uma situação calamitosa. A partir do momento que aquela situação de guerra não existe mais, aquele segundo casamento já não faria mais sentido se ele não houvesse se apaixonado e amado essa segunda. É óbvio, com certeza teve situações, sim, que o homem amou a segunda esposa até o final. Mas, na maioria dos casos, ele ia se apegar com uma grande situação para ele resolver. Aí a lei já previa. Não, tá aqui então a cerca de proteção é essa segunda esposa. Ela terá que ser respeitada, terá os mesmos direitos da primeira. Agora, uma coisa que também é previsto e há uma inteligência nisso, a Torá e o Criador já prevêem que ela não seria amada como a primeira. Já estava escrito, né? Já estava escrito, já era sabido, né? Então hoje a gente vê às vezes alguns homens, né, falando, eu queria, né, ter uma segunda esposa, eu não vejo nada de mal nisso, né? Mas a Torá ela já prevê o que vai acontecer. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais daquilo, os efeitos de ter duas famílias, duas culturas diferentes, né? Haveria um desequilíbrio. E aí é muito melhor você agir e viver uma vida de forma natural e por amor do que de forma mecânica e obrigado pela lei. Exato. Né? Pela lei. Inclusive, nós podemos ver isso aí, essa questão da união conjugal com outras esposas, um bom exemplo lá, a vida de Jacó. Jacó teve ali suas várias esposas, mas nós vamos ver na vida de Jacó uma série de conflitos que surgem dessas relações. Então, embora houve ali a permissão para a formação do povo de Israel que ele tivesse outras mulheres, houve também muitas lutas, muitos problemas, muitas consequências oriundas dessa convivência. Então, na verdade, há aqueles que dizem, inclusive, entram no debate sobre ser proibido pela Torá ou não ser proibido pela Torá, a aquisição de novas núpcias. Não vamos entrar com profundidade nesse tema, mas a grande questão é que o homem tem seu mau impulso, sua má inclinação, a missão dele principal, segundo os sábios, 99,9% dos homens que estão em nossa geração vem aqui para poder estar retificando e trabalhando justamente essas questões da vida sexual, da sexualidade, como lida com isso aí. Então, a melhor forma de controlar isso, de se controlar, é educar-se a dedicar e canalizar o seu sentimento e a sua atração, tanto vamos falar, o amor propriamente dito, que une as almas em um nível mais metafísico, como também a atração física em si, canalizar somente para uma esposa. É muito mais simples para o homem se trabalhar quando ele tem apenas uma esposa. Ele lida e aprende a lidar com ela e ela aprende a lidar com ele, e a harmonia no lar é muito mais fácil quando há apenas duas pessoas, um homem e uma mulher, ao invés de um homem e 4 mulheres. Moshe, hoje uma das grandes reclamações das mulheres é da falta de afeto. As mulheres falam que parece que ele não gosta mais de mim, ele não é mais romântico, ele não me agrada mais, ele não me trata com carinho. Isso é uma mulher, né? Imagina 4 mulheres reclamando pela falta de afeto. Porque a forma de afeto do homem, ela é diferente da forma que a mulher espera e do que a mulher entende de afeto. Para muitos homens, o afeto é ele tá botando comida dentro de casa, ele não tá deixando chover dentro, ele tá provendo um bom carro, ele tá provendo uma boa educação para os filhos, ele não deixa faltar nada dentro de casa, ele mantém a casa organizada, né? Quando precisa fazer algum trabalho, ele faz, né? Muitos homens veem a forma de demonstrar afeto de uma forma organizacional. Ou material, né? até. Material, né? A mulher fala, você não me ama mais. Aí o homem responde, como não?
Olha, acabei de comprar um carro novo para a família. Mas isso não é amor para a mulher, né? A mulher, ela quer que o homem pergunte como que foi o dia dela, como que ela está se sentindo, né? E por aí vai. Então, há uma diferença quando você começa a tratar com profundidade essa temática, né? Veja o quanto é complicado você manter as expectativas de uma mulher a seu favor. Imagina de 2, 3 ou de 4 mulheres. E as expectativas, ela muda de uma mulher para outra, né? Totalmente. Então, uma é a qualidade de tempo que você dá para ela, o filme, o passeio, a conversa, né? É o tempo que você fica se dedicando a ela. Meu amor, que você meu está amor, eu estou concentrado. aqui. Olhe para mim. Eu olho para você, eu vejo os seus olhos. Suas unhas, seus cabelos. Os seus cabelos estão lindos. Vamos assistir um filme juntos. Hoje você escolhe filme. Meu amor, eu vou te levar para um jantar. Meu amor. Agora tem outras mulheres que é a qualidade de serviço. De servir. Que é a você qualidade... lava a louça. Você recolhe o lixo, você cuidou das crianças. Não precisa dizer que ama. Você participou da tarefa, adiantou a vida dela, pronto. Ela se sentiu amada. Se sentiu amada. A outra pelo que ganha, pelo que recebe, da forma como ela é lembrada. Chegou da viagem, chegou um chocolate, um urso, chegou pronto, fui lembrada. Só que aí existe uma crise. A crise, e eu digo que o 60%, 70% das crises num relacionamento, num casamento, provém disso, né? Por quê? A mulher, ela tem a sua forma de entender o amor e o afeto. E o homem também tem a sua forma de demonstrar. Por exemplo, se uma mulher, ela entende isso com qualidade de tempo, né? E ela se casa com um homem que para ele um bom relacionamento está em atividades, né? Ele não é romântico, ele não é carinhoso, mas ele vai lá e lava a louça. Ele vai lá e limpa a casa, né? Ele vai lá, conserta o carro dela, deixa o carro dela com o tanque cheio, abastece, faz revisão. Ele vai lá, conserta o telhado. Só que a mulher está esperando um eu te amo, está esperando um poema, está esperando um buquê de flores. E aí esse casal, no meio de um relacionamento de 20 anos, ele se perde. Eles se descobrem tarde demais. Eles descobrem que ela descobre que aquele não era o homem da vida dela, ele descobre que aquela não é a mulher da vida dele, porque eles pensam e agem e foram educados de forma totalmente diferente. E agora? A crise está aí, né? A crise chegou, a crise dos 20 anos, dos 30 ou até dos 50 anos, né? Hoje está muito comum casais já idosos se separarem, porque o homem ou a mulher descobriram que eles são incompatíveis. Mas como? Como que vocês se tornaram incompatíveis depois de tantos anos? Não é que vocês se tornaram. Vocês sempre foram incompatíveis. Mas até aqui vocês tinham questões incomuns ou comuns que conseguiam manter vocês dois juntos. É o pagamento do apartamento, é a criação dos filhos, é a educação, é uma doença, é a faculdade. Então, são os interesses incomuns que mantêm os casais unidos sem saber de que são exatamente incompatíveis. Exato, sempre foram, né? Agora quitou o apartamento, as crianças se formaram, se casaram e o ninho ficou vazio, pronto. Eles vão perceber que são incompatíveis. Agora, é importante e é interessante a gente lembrar o seguinte: se a gente for levar em conta as orientações e livros, inclusive, dos sábios, existe o Began HaShalom, o Jardim da Paz para Homens, existe a Sabedoria da Mulher, os livros de orientação para casamento. Se nós formos levar em consideração a orientação dos sábios, precisamos entender o seguinte: se a gente for olhar a nível místico, a nível Alpia Kabbalah, conforme a Kabbalah, o homem é representado pelo Sol, a mulher é representada pela Lua. Vejamos que o Sol, ele encandece por parte do Criador. Ele tem a sua luz e o seu fogo por parte do Criador. Mas a Lua, ela tem a sua luz emanada do Sol, recebida do Sol. Então há um princípio de masculino e feminino, um princípio de doador e um princípio de receptor. O homem é doador. A mulher, ela em essência é receptora, então por isso ela é representada pela Lua. A Lua, volto e repito, a Lua recebe o seu brilho
do Sol e reflete, contudo, não com menos poder, porque a Lua é capaz de, a tanta distância, influenciar as marés. E dizem os antigos que até mesmo o psicológico das pessoas mais sensíveis são influenciados pelas fases da Lua. Sim. Isso dizem os antigos. O crescimento das plantas. Isso, exatamente. Né? Eu queria... O clima. Só que também tem uma coisa. O Sol, ele é incontrolável. O Sol é incontrolável. Ele queima, ele mata, ele emite radiação. Exatamente. Ele emite os raios UV. Exatamente. Ele seca. O Sol em excesso, ele mata. Com certeza. O Sol, há uma sensibilidade muito grande, porque se você modificar o clima em 2 graus, essa atmosfera que nos protege... Um único grau já altera tudo. Nós seríamos extintos rapidamente. Né? E eu queria entrar de forma bem breve em Gênesis 2, no capítulo 18, no versículo 18, que diz assim, ó. É um texto já conhecido, mas vale a pena um comentário nesse contexto que a gente está. Vaiomer Adonai Elohim lotov heyot Adam levador. E disse o Eterno Elohim, não é bom que o homem esteja só. Eselo ezer kenegdo. Farei para ele uma ajudadora, mas que seja contrária a ele. Kenegdo. Ela é ajudadora, ela está num lado, mas kenegd, contrário ao lado. Kenegdo está dizendo que está em lados opostos. Então, como que se vai harmonizar esse texto? Então, os sábios ensinam. Ela será Ezer, ajudadora, se ele tiver mérito, se ele andar na linha diante de Hashem. Mas ela será Kenegdo, ela será uma força de resistência se ele não andar na linha diante de Hashem. Inclusive isso na questão do casamento, que é muito bem colocado aqui. Se o homem ele não se posiciona de uma forma justa, de uma forma correta no seu lar com a mulher, em algum momento ela será Kenegdo. Em algum momento ela não suporta. E uma mulher triste em casa, a atmosfera do lar toda se perverte, na verdade. Os filhos deixam de estar em harmonia. E digo mais, no livro Began HaHinur, que é o livro que fala sobre educação de filhos, diz que os filhos são muito prejudicados emocionalmente e psicologicamente por estes ambientes onde há um desequilíbrio na relação entre o pai e a mãe deles. Totalmente, porque há uma energia negativa no lar. Entendeu? Quando 2 pessoas não conseguem se entender, isso não só num casamento, mas no local de trabalho. No local de trabalho, se 2 pessoas não conseguem convergir, haverá uma energia que todos vão sentir, né? Todos vão sentir. Então, dentro de casa. Agora, imagina, isso já é complicado com uma mulher. Você andar na linha para agradar uma. Imagina 2, 3, 4. Eu convivo com várias pessoas solteiras e os divorciados, e é unânime. A fala é unânime. Não está fácil arranjar relacionamento por aí. Não está fácil. Por quê? Há essa incompatibilidade. Porque quando você se casou lá jovem, eu acho que mais de 50% era o seu instinto, tanto do homem quanto da mulher, de se casar. Era aquele instinto, aquele primeiro instinto de crescer, aprender a falar, a andar, né? Aí você vai aprendendo a física, a matemática, a religião, a cultura. Aí você cresce e aí vem o instinto e fica extremamente aflorado o instinto de achar alguém para se reproduzir, né? Então o primeiro casamento, ele se deu muitas vezes por instinto. Instinto do homem e da mulher e das famílias, que precisam também fazer um casamento, fazer uma união, fortificar uma posição. Mas depois de um determinado tempo, aquele instinto já não existe mais, porque ele já teve o seu objetivo, né? Agora, o que é que vai manter uma relação funcionando, um casamento funcionando? Então, a Torá ela é muito perfeita quando ela prevê o desastre no relacionamento. E aí, quando as coisas não funcionam por amor, por graça, elas vão funcionar pela lei. A lei não existe para deixar todo mundo feliz. A lei, ela existe para manter um equilíbrio. Porque muitas vezes a minha felicidade é a sua tristeza. Mas quem diz que só eu tenho que ser feliz? Não. Então a lei ela vai trazer um equilíbrio, nem tanto para você, nem tanto para mim, né?
Ela vai manter um equilíbrio entre as coisas. Então, entre um casal é a mesma coisa. O casal vivendo por amor, por instinto, né? É diferente do casal que tem que conviver pela lei. Pela lei é pela lei. Esteja você feliz ou não, é a lei que vai determinar. E a determinação da lei é a função de cada um dentro do casamento. E é fria. É nua e crua. E os filhos são a prova real disso aí, né? Então, como vai se desenvolver os filhos de qualquer união, ele se torna um retrato de como que essa união se desenvolveu. Se pelo instinto, pela necessidade. Agora, e dentro do judaísmo, né? Como que isso é muito diferente, não há romantismo nisso, no casamento, né? E quem sabe de fato quem é a sua alma gêmea? Quando nós entramos numa situação de lidar com o casamento, com o seu cônjuge, é de você conhecer as suas expectativas, de se dar a conhecer sobre as suas, para a parceira, para o cônjuge, né? E ambos acabam tendo ali o interesse comum que acaba se tornando os filhos, né? A concentração da educação dos filhos, da formação dos filhos, não é só uma formação acadêmica, é uma formação de caráter, de personalidade, daquilo que vai ser solto depois, né? Enxotar a ave, né? Então enxota a ave para depois se tirar os ovos do ninho. Agora nós estamos falando numa situação de adversidade. Uma situação de adversidade em que você vai ter que assumir dentro de uma situação adversa sobre um relacionamento. E aí? Cadê o romantismo sobre o ato da guerra em que você está ali há 2, 3 anos fora de casa? E quais são os efeitos colaterais depois que acabou a guerra e o depois? Né? Ou depois que você acabou contraindo 2 famílias? Né? Agora, para o nosso tempo, em que não há possibilidade de você contrair 2 casamentos ou ter 2 esposas, mesmo depois da adversidade, ele está indicando os efeitos do divórcio, do filho contumaz, né? Que é o reconhecimento. O divórcio nada mais é do que o direito que favorece a esposa daquilo que não está sendo dado a ela. A partir do momento em que ela está indicando a ausência do que você, ou de que qualquer um de nós tenha se comprometido dentro do contrato de casamento, qual é a justiça feita nesse papel? A guete. A guete é a justiça do homem e é o direito da mulher. Aqui fala-se que do penhor, aquele que devolve o penhor para que a pessoa durma na sua própria roupa, aí a Torá está falando assim, você terá feito justiça. Mas você recebeu você recebeu lá a dívida do penhor? Não, você não recebeu. Que é o teu direito, né? Então aí você vai lá e devolve, né? Você não recebeu lá o bem que está na mão do teu irmão, mas você tem que devolver a capa para ele passar a noite sem ter frio. Você vai ter feito justiça, né? É como se fosse a penhora, né? A penhora do bem. A penhora do bem. Eu pego a penhora às 7 da manhã, mas quando for às 18 horas eu tenho que devolver, porque senão ele morre de frio. Passa frio. Né? Então, no casamento, a justiça, né? A justiça é a indicação, a percepção, que aí tem os tribunais, a comunidade, para fazer os devidos ajustes. Então, um determinado relacionamento, né, a mulher chegou com uma lista para o homem. Você é isso. Tinha mais de 30 itens, né? Aí ela leu toda aquela lista, ela escreveu, leu toda aquela lista, né? E falou para o homem, e você? O que você tem para falar de mim? E o homem não tinha nada. Não, eu não tenho nada para falar de você, eu nem sei o que dizer. Quer dizer, ele estava tão perdido naquele relacionamento que ele nem sabia o que era ruim e o que era bom dentro daquela relação. Aquele ambiente. Né? E ela falou, não, eu quero uma posição. E aí aquele homem, eu não tenho posição nenhuma. Né? Nem sei como
resolver essa tua lista. Então, você está livre para seguir a tua vida. É a justiça. É uma justiça. Eu tenho que indicar a minha insatisfação dentro do casamento, de uma sociedade, né, de uma empresa, de qualquer ambiente, eu tenho que indicar. Eu tenho que mostrar, falar, eu estou insatisfeito aqui. Por isso. Podemos melhorar nisso aqui? Podemos. Né? Eu sou importante dentro do relacionamento, sou importante dentro do grupo. Da família. Você é importante. Tá, então eu tenho essa reivindicação aqui. É possível ajustar? Claro que é. Se a pessoa é importante dentro daquele grupo, você vai fazer o ajuste para ela não sair daquele grupo. No casamento é a mesma coisa. Só é uma equipe de 2, né? Equipe de 2. Uma equipe de... Agora, é uma equipe de 2 e você tem que estar preparado para pegar outra pessoa despreparada para te dar uma resposta. Você quer resolver a tua situação no casamento? Ou o homem ou a mulher, né? Ah, minha mulher é isso, é aquilo, é preguiçosa, minha mulher não faz ralar, minha mulher... Ou o meu marido não reza, meu marido não vai na sinagoga. Você vai levar a tua lista. Você vai levar a tua lista. Provavelmente você vai levar para ficar discutindo aquela relação. Mas você pode chegar em alguém que não tem a lista. Em alguém que não tem nada para te dizer. E ele vai te dizer, então, voa, passarinho. E aí você tem que estar preparado para voar. Olha que coisa... É polêmico, é uma coisa que as pessoas não estão preparadas, nem têm maturidade emocional para isso. Me desculpe, Mochê. Não, tranquilo, tudo bom. Bem, eu queria trazer uma breve reflexão, mas eu queria fazer um paralelo entre duas situações, né? Vamos lá. Os sábios dizem que o sábio aprende de todos. E até tem uma conversa lá, o que é possível então aprender com o ladrão, né? Aí o sábio diz assim, o que você não deve fazer. Exatamente. Aí vamos lá. Pensando nisso, que o sábio aprende de todos, eu me lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Se não me engano, o nome do filme era O Todo-Poderoso. Que tinha aquele Morgan Freeman fazendo o papel de Deus, né? E tinha o Jim Carrey. O Jim Carrey fazendo o papel do homem ali, né? Tal. Então o que é que eu queria falar? Eles estavam num café, tomando um café ali. E aí, Morgan Freeman, no papel de Deus, ali, fala o seguinte: o que é que você acha que eu faço quando você me pede coragem? Eu monto diante de você um cenário que vai obrigar você a ter coragem. A ser corajoso, O que é que você acha que eu vou fazer quando você... me pede paciência. Eu vou criar situações que vão requerer pra você treinar. Paciência. Exatamente. Aí são os testes que a gente enfrenta da vida e do dia a dia, que são únicos de cada dia. E aí o que é que eu quero fazer o paralelo disso e trazendo para a relação marido e mulher, né? O que é que o Eterno faz quando ele quer pegar um homem que é impiedoso e transformar em um homem capaz de ter récia de benevolência? Ele monta um cenário e coloca, porque dizem os sábios, somente o Eterno faz o shidur, a união de duas almas no mundo físico. Nenhum anjo recebeu essa missão, senão o próprio Eterno. Então, quando o Eterno quer pegar um homem e ensinar esse homem a ser uma pessoa melhor nos diversos aspectos da sua vida, da vida deste homem, ou em algum aspecto específico, como eu dei o exemplo da Hesed, em relação à pessoa impiedosa, o que é que ele vai fazer? Há um cenário ali entre marido e esposa, ela pode ser Ezer, ajudadora, ou ela pode ser Kenegdor contra ele. Dentro desse cenário, se ela conclama ele a fazer Hesed, o cenário é montado para que ele desça um pouco da rigorosidade e venha praticar a Hesed. E assim eu quero levar você que nos assiste a imaginar os vários cenários dentro de uma casa, que não é só esse. E, na verdade, ambos vão ali se trabalhando para viver. É difícil encontrar um equilíbrio, né? A pessoa entender, né? Meu marido não reza, meu marido não é um religioso. E aí, de repente, seu marido começa a ser um religioso e para de te dar atenção. Agora ele só quer saber da sinagoga, só quer saber de pôr o talite, ele só quer saber de rezar. Ou então ele reza, mas aí vem outros defeitos à tona, né? Aí é o seguinte, aí ele... exatamente. Mas eu quero que o meu marido me dê atenção, ele não me dá atenção. Aí ele para de rezar e ele só fica em casa com a mulher, não quer mais ir na sinagoga. Sábado pela manhã, a mulher, você não vai rezar? Não, eu vou ficar aqui com você. Então, onde está o equilíbrio, né? O equilíbrio está na maturidade emocional, o equilíbrio está em você entender que, de repente, aquilo que está te tirando a paciência, né? Você fala para Deus, dai-me paciência, aquela situação ela vai se intensificar, né?
nós temos que buscar um equilíbrio sempre. Não há uma equação exata para os nossos problemas. Isso é um fato. Não há uma fórmula que o Shemuel vai tirar de dentro do bolso e entregar para você, a dona Mariazinha, chegue na sua casa que isso aqui vai resolver a tua vida. Não. É um jogo de tentativas e acertos, e você erra aqui, acerta ali, conversa aqui, conversa ali, tenta puxar para cá, tenta puxar para lá, e você vai levando a vida. E as questões não são fáceis, não são fáceis. Agora, é muito melhor você ter que resolver um problema de relacionamento do que ter que curar uma doença. Sim. Né? O que você prefere? O que você prefere? Né? Então, existem as quando você tem para serem resolvidas. Esse é um tipo de problema que você depende de terceiros, né? Ou seja, saiu do seu controle. É uma situação em você ou com você que você vai depender de um terceiro. Você vai depender de um decreto positivo ou de que alguém se dedique só a você para você resolver esse problema. Agora, aí dentro do casamento, nós temos que considerar que todos nós mudamos em essência a cada 7 anos. Nós mudamos. Não somos mais. As circunstâncias mudam a todo momento. Você não é mais aquele moço do casamento. Não, você já é outro homem. As circunstâncias mudaram. Às vezes a mulher As posições mudam. Né? Exato. Às vezes casou ali o casalzinho novo, aí a mulher com seus 30 anos, ela fala, vou estudar, eu quero me formar e tal. O homem, mas você nunca deu bola pra isso? O que tá acontecendo? O homem às vezes inseguro, né? Ao invés de embarcar e falar, isso mesmo, vai, estude. Não, ele gera uma cisma, né? O homem nunca empreendeu, ele sempre foi um trabalhador, mas ele nunca se preocupou em ter os seus próprios negócios. Ele chega nos 30 anos, ele quer ser um empreendedor, ele quer ser uma pessoa independente. A mulher fala, não, mas você nunca se preocupou com isso? Por que você quer empreender agora? Você vai abandonar o trabalho que garante todo final de mês o teu salário ao qual nós sobrevivemos? O que está acontecendo? Está muito estranho isso aí. Né? E aí, de novo, né? As pessoas se encontram perdidas. Por quê? Aqueles que se casaram não são mais, né, depois de 30 anos, 40 anos, as mesmas pessoas, né? Do casamento, eles já nem moram mais no mesmo lugar, eles já nem moram mais nas mesmas cidades. Provavelmente, aquelas pessoas que os cercavam já não fazem mais parte do seu círculo de amizades. E agora? Tudo mudou. Tudo mudou. Inclusive você e seu marido mudaram. O que é que mantém vocês unidos até os dias de hoje? Essa é a pergunta, meu irmão. E aí quando você me fala isso, eu tô lembrando aqui, passando um filme na minha cabeça, da história de Jacó, Jacob, né? Com Rachel. Quando ela chega e pede para ele, dê-me filhos ou então que eu morra. E ele olha para ela e diz assim, acaso estou eu no lugar de Deus? E essa resposta dele suscita e leva a gente a pensar no seguinte, né? Eu estou fazendo justiça aqui também aos homens, né? Quando a mulher também traz situações, né, que, digamos assim, colocam ele numa posição muito delicada. E ele disse assim, olha, acaso estou eu no lugar de Deus? É como se ele dissesse, mulher, você está variando, você está louca? Acaso eu posso resolver que você vai ter filho? Olha a minha situação, eu tenho 3 mulheres com as quais eu tenho filho, você é a 4ª e você não tem filho. O problema está em mim ou em você? Então você deve orar. E aí dizem os sábios que ela questionou com ele também, de forma particular, que ele não estava fazendo como Yitzhak fez com Rivka, que um rezava de um lado e o outro do outro. Então unidos rezando, né? Então, os sábios comentam isso aí, mas fica claro que em alguns momentos, inclusive, a mulher também ela pode parecer estar fora de um controle e também ser necessário ali buscar. Agora fica a pergunta, será que a resposta que ele deu foi a mais acertada? Ou foi uma resposta movida pela impaciência de quem tem 3 mulheres para administrar? Vale a pena essa reflexão. Será que se ele estivesse mais tranquilo e estivesse só com ela, ele não daria ali agora um afago a ela? Dizia, tenha paciência, meu amor, tudo vai dar certo. Nós vamos orar, Hashem, vai dar tudo certo. Mas aí sobrecarregado com mais 3 mulheres e com vários filhos. Era uma pressão social da época, né? Sim. Então era uma concorrência já. O que indica a questão
a questão do comportamento dos filhos, né? Como Jacó sofreu em todos os sentidos. E entre as mulheres era essa concorrência. Isso não existe dentro do nosso cenário, pelo menos não é para ver, porque aí seria, isso seria considerado uma relação extraconjugal. Mas lá sim, era a mesma situação de Hannah. Hannah é a que foi para o templo rezar, porque ela era humilhada pelas circunstâncias, né, pela natureza. E se isso não fosse o bastante, as outras mulheres, que eram suas concorrentes, que eram as esposas do seu marido, ele não falou para ela, eu não sou para você melhor do que 10 filhos, o marido falou, porque ele enchia a mulher de atenção para uma compensação do que a natureza destinou a ela, né? É a mesma situação de Jacó. Havia um favoritismo por Rahel, mas ela não dava a ele os filhos que as outras davam, né? E essa era a vantagem que as outras tinham sobre Rahel. Coitada das demais, se Rahel sempre tivesse dado filhos, né? Exato, é uma desigualdade, né? Seria talvez as outras 3 talvez não existissem, né? Talvez não existissem, né? Porque toda a atenção dele seria canalizada para aquela que ele amava mais, para aquela que ele quis primeiro, enfim, né? E os filhos seriam desprezados, né? E há uma proibição do desprezo, né? A mulher desprezada, né? Há uma proibição em beneficiar somente os filhos da mulher amada, né? Há essa previsão, por quê? O ser humano ele é extremamente limitado nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas ações e na sua forma de ver o mundo. Então, quando ele se limita, a lei está ali e ela é dura, porque a lei ela não prevê sentimentos, né? Ela prevê justiça e tão somente a justiça. Independente se você vai estar feliz ou não com o que esteja acontecendo, se você for para as vias de fatos judiciais, provavelmente você não sairá com aquilo que você espera. Você sairá com algo. Não sairá da forma como entrou. Não sairá com 1 milhão no bolso, né? Você sairá, de repente, com R$500, que foi o acordo que o juiz achou que você merecia fazer com o seu ex-patrão. E por aí vai. Então, há de se ter um equilíbrio, há de se observar, e as coisas elas devem ser previstas, né? Você ainda não casou, você ainda tem a oportunidade de buscar conhecer melhor o seu futuro esposo, né? Porque depois você terá que lidar apenas com as consequências, né, dessa escolha. Então há essa dificuldade, né, para o homem judeu no momento da guerra, e ele não poderia simplesmente agir por instinto. Existia uma legislação para evitar grandes problemas, porque depois, muitos séculos depois, os homens judeus tiveram que despedir as suas esposas com filho e tudo. Agora, deixa depois eu falo. Pode falar. Bem, acontece o seguinte, eu tô me lembrando de um detalhe importante aqui, que os sábios do Talmud, determinado sábio disse assim, que os meus filhos sejam filhos homens. E aí ficou aquela coisa, entrou uma discussão, por que filhos homens? Se a palavra filho já é masculina. Então ele já trazia ali a necessidade de um trabalho especial com os filhos por conta de que estaríamos em algum momento, já desde aquela época sendo sinalizado, mas hoje nós vemos isso o seguinte, os sábios dizem que a mulher essencialmente ela é alimentada pela honra. Por isso existia aquela coisa assim, o Dom Juan de Marco, né? Aquela coisa do romantismo, do mandar flores, a gente vai chamar em português bem localizado em região do país aí, paparicar. Paparicar a mulher. E os homens hoje, eles vêm com muitos aspectos femininos, na verdade. E essa é a discussão dos sábios lá. Uma essência feminina, né? E aí que tá a coisa, né? Quando o homem, ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado, ele quer aparecer naquilo que ele faz, é um desejo de honra. E isso vai contra a natureza masculina que deveria existir nele. O homem como sol, ele é doador. Esse era o princípio que a gente trazia um pouco lá atrás sobre a questão da parte mística, da Kabbalah, referente ao homem e à mulher, como sol e lua. O sol, ele é doador. A lua, ela é receptora. Então, a mulher, ela sempre vai esperar mais compreensão do homem. A mulher, ela sempre vai esperar que o homem ceda.
E se o homem for daquele tipo que vai se colocar como se fosse uma amiga ali, disputando, entendeu? Disputando no mesmo a atenção. patamar, exatamente, aí a relação nunca vai à frente. A ideia é que o homem seja aquele que vai ter a grandeza de espírito de dizer assim, olha, eu não preciso sair vencedor nisso. Eu não preciso sair vencedor nisso. E quem aí entra na questão do seguinte, quem é o verdadeiro sábio? É aquele que realmente ele se impõe a qualquer custo, mesmo ao custo de morte, mesmo ao custo de prejuízo, ou aquele que ele vai realmente preferir até sair numa aparente desvantagem, de calar ou de ceder, e dizer assim, não, eu vou ceder isso aqui, eu não preciso ser vencedor nisso, mas dessa forma há paz. E aí entramos na seguinte questão, o preço da paz. Aí o Hafetz Haim vem no livro de Shemirat HaLashon, uma lição a cada dia que fala sobre Lashon Hará, e lá numa observação de rodapé nós vamos ver lá o seguinte, que o homem deve ter uma verba anual separada chamada de verba da paz, para aceitar se preciso for até o prejuízo financeiro em detrimento de manter a paz. E falando isso das relações sociais e econômicas, o que dizer da relação em casa? Entendeu? Então, vale a pena refletirmos. O homem, e deixar nosso recado aqui para você que nos assiste, o homem vai ser sempre esperado dele, de que ele imite o seu Criador. E o Eterno, ele permite até mesmo que o seu nome seja apagado para manter a paz entre o casal. E a gente vai ver isso lá na Parashá que relata sobre a Sotá, a dúvida, né, de Sotá, da mulher de Sotá. Muito bem. Você que esteve conosco, desde já, o nosso Shabbat Shalom, o Shabbat se aproxima, vamos recebê-lo. Convido você a inscrever-se nesse canal, ativar as notificações e ser um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. O Shabbat está aí, aproveite, aprecie o Kabbalat Shabbat com a sua família. O Shabbat também é um dia de deleite familiar, né? Onde a família vai à sinagoga, reza junto, faz o kiddush, né? Come junto. É um dia, porque você passa a semana toda, né? Cada um para um lado, estudando, trabalhando, produzindo. E o Shabbat é um momento em que a família se reúne e se relaciona, né? Se conversa, né? Comem juntos e vivem juntos, rezam juntos. E não há nada mais precioso do que isso. Então, um abraço a você e nós esperamos, né, que você esteja conectados aqui na TV Anussim Brasil neste Shabbat, ok? Então, Shabbat está começando aí o Kabbalat Shabbat, amanhã às 9 horas o Shaharit e você continua conosco todo final de semana. Um abraço, Shalom!